pessoal, estamos aqui em mais um Evangelho Jovem Online e dessa vez com a Juventude do Caminho da Paz, aqui de João Pessoa. E nós aqui de Azulzinho somos do Centro Espírita Viana de Carvalho, que estamos com essa parceria com a Federação de passar esse programa com essas mensagens, esses debates para todos vocês. Então, primeiro para apresentar o pessoal. Niédia. Igor. Laura. Elba. Então, nós que estamos aqui hoje com vocês, que o tema que vai ser abordado será justamente o jovem no carnaval. Que muita gente tem dúvida, o jovem ele deve participar ou não das festividades? Ele, como a doutrina espírita encara o carnaval? Então, para esclarecer algumas dúvidas nesse assunto, primeiramente eu gostaria de perguntar assim, a vocês, se vocês sabem a origem realmente da festa, se tem alguma coisa em mente, como foi que começou? Bem, a festa eu suponho que ela tenha, que eu já ouvi falar que veio do latim, né, carnes vales, que é o valor da carne, e deve ter vindo de Roma, né, já que é latim. E as festas justamente de Roma, que eram os bacanais, que era ligado a Baco, o deus do vinho e das festas. Então, basicamente, foi justamente ligado a isso. Isso. Tem uma interação Cultura. assim, né? Roma, Grécia, também associados. E essa parte é tão interessante, eu estava vendo hoje no vídeo mais cedo, que está muito envolvido com essa questão desses ritos antigos, né? Até tem um vídeo de Divaldo falando sobre o carnaval e ele coloca que o carnaval, quando iniciou, era uma festa de máscaras e, a princípio, ingênuo. Depois foi que se percebeu essa outra questão espiritual. Tem até um outro texto que fala que carnaval é uma festa espiritual. E quando ele começa a descrever todo esse texto, é mais interessante ainda, porque ele coloca a suscetibilidade que a gente tem com relação aos espíritos nessa época, né? De certa forma, até pelo pensamento das pessoas, que o carnaval é aquele tempo de extravasar, né? Que assim, carnaval pode tudo, carnaval a gente tá liberal. Todos os costumes cristãos e éticos. Inclusive a gente pode também ver na história as festas em Veneza, que eles utilizavam máscaras justamente para encobrir essa personalidade que eles tinham, desempenhavam no dia a dia e se permitir ser outra pessoa, fazer outras coisas que geralmente no dia a dia eles não faziam, justamente por serem tolhidos por essa questão da ética. É verdade. E assim, é bem interessante, porque com o passar do tempo você também vai observando que tudo isso é um reflexo da nossa sociedade, não é? Com certeza. E não só em Veneza nós vemos máscaras, mas aqui também no Carnaval do Brasil é uma coisa bastante comum. A fantasia, né? Principalmente assim nesse período, é onde a gente costuma ver mais isso tudo. E assim, com relação à participação, né, do jovem no carnaval, porque a juventude está muito ligada assim a essas festas, né? Principalmente a festividades assim como o carnaval, onde se exalta muito o corpo, onde se exalta uma beleza padrão, os prazeres da carne, enfim, né? Tudo isso. O que é que vocês pensam assim com relação à participação do jovem nessas festividades? Ele deve ou não participar? Qual é a postura dele? Como ele deve encarar isso? Ele tem o livre-arbítrio de escolher, né? Ele deve escolher qual caminho ele acha o melhor para ele, mas justamente o aconselhável seria ele não seguir esse caminho dos valores da carne, dessa abnegação dos conceitos cristãos, e sim aproveitar o tempo para fazer algo mais valorativo para a moral dele, também, isso, o crescimento dele. Até porque o problema não está no fato de ser o carnaval, né? Mas sim a conduta que ele vai ter nessa época. Então, exatamente. Como a gente também tem os retiros na federação e em outros centros também, que é um momento que você tem ali um feriado prolongado e você vai ter um tempo para fazer algo
que vá lhe melhorar, né? No retiro a gente tem várias palestras, é maravilhoso. Então é a conduta que o jovem espírita ele vai ter nessa época e não o carnaval em si. Assim como prega a doutrina, orai e vigiai. É verdade. Exatamente. Que o carnaval, digamos, que é um período que a gente fica mais suscetível a esse liberamento, mas que ele não é o problema. O problema, a partir dos estudos espíritas que nós fizemos, é justamente o como você se porta no carnaval, que daí varia ser o carnaval, ser Semana Santa, ser Natal, ser qualquer outra festividade. O que importa é o seu comportamento, a sua moral, o seu desempenhar nesse período. Tem um carinha que fala que assim, a questão não é você participar de festa, não é você estar ali se divertindo. É o seu comportamento diante daquilo. Não é porque você vai entrar numa boate que da porta para dentro você vai esquecer a sua moral e os bons costumes e todos os estudos que você fez e tudo que você aprendeu em função daquilo, né? De uma diversão que inclusive é só de momento. A sua vida é muito mais que aquele pequeno intervalo de tempo que Sim. você está fazendo qualquer outra coisa que não vem agregar valor assim na sua vida. É você fazer parte do mundo sem ser do mundo, né? Sim, Isso. exatamente. Você saber da sua individualidade, de todos os ensinamentos evangélicos que você teve antes e já ter um caráter formado, uma personalidade formada e não se deixar influenciar tão facilmente pelas más influências do mundo, pelas pessoas que não estão, digamos que no mesmo nível vibratório que você, que ainda não despertaram para o Evangelho e para a Palavra de Jesus também. Até porque um jovem espírita, ou como qualquer outro jovem que já tem essa personalidade forte, ele não irá trocar um retiro por uma festa de carnaval ou um bloco, né? Se ele já tem essa personalidade formada. E assim, eu não digo nem a questão de trocar, porque como ele mesmo diz, Divaldo no começo fala que essas festividades a gente tem essa necessidade do extravasado, de se estressar, vamos botar assim um termo mais atual. Mas assim, a questão não é exatamente essa. A gente pode extravasar indo pra uma praia, lendo um bom livro, a gente pode extravasar escutando uma boa música. Tipo, eu mesmo desestresso escutando música. Tá lá aquele pico, a Bota cabeça a música pra fervendo, tocar. bota a música pra tocar e vamos despachar aqui as energias ruins. Então, assim, não é a necessidade de você encher a cara, não é a necessidade de você fazer algum uso assim, de entorpecente ou alguma coisa do tipo que vai lhe trazer ou passar o problema, entendeu? Uma situação legal. Até porque eu acho, sempre pensei assim, que quando você mascara isso, depois quando você tem que encarar, aí é mais difícil Mais ainda, complicado porque o ainda. problema vem em dobro e a situação de enfrentar aquilo é bem pior. Que apenas foi uma fuga momentânea, mas você Exato. não consegue escapar totalmente daquilo. É aquela coisa assim, o final de semana foi maravilhoso, numa ilha paradisíaca, e aí a semana vamos lá ralar na escravidão, ou seja, não passou nada, não vai adiantar de nada, entendeu? A sua vida não é aquele paraíso que você pensou Passou no que final de fosse. semana. Exato. E outra, como você falou, a questão da música, um gancho que a gente pode puxar também é em relação a quem estaria, digamos, mais infeliz ou tendo uma postura errada no carnaval. Seria aquele que está lá, o mestre de sala, na escola de samba, que está desempenhando todo o seu trabalho com muito amor, com amor à escola, com amor à música que ele está cantando, a todo o trabalho filantrópico, ou então aquela pessoa que está nos bares, fora dos festejos, mas que está nos bares entristecido, se lamuriando pela vida. Então a questão realmente não é o carnaval, é como você vê e como você se comporta nessa festividade. Você pode ver pelo lado do espetáculo, pelo lado das festas, da cultura popular, mas também você pode ver que tem também a promiscuidade, tem muita violência, então depende de qual ramo, qual caminho você quer seguir. A questão é o abuso, né? Uhum. Que você se vê diante ali de um período bastante liberal, bastante pode tudo, e você abusar daquela situação.
no começo me lembrou a música de Caetano, que diz que atrás do trio só não vai quem já morreu. E aí eu vi na internet muitos, assim, páginas espíritas colocando, é bom incluir também que só dá quem morreu. Que muita gente que não morreu também vai atrás do trio. Que tem desencarnados também, e é só o que mais tem, porque eles vão se aproveitar da sua condição, né? Do seu pensamento, das suas intenções, para poder, vamos dizer assim, se auto... como é que eu posso falar? Ter o seu alto prazer, sabe? Com relação àquilo. E eu achei interessante porque realmente você vê muito isso. Não sei se vocês conhecem espiritinhas. É um negócio de tirinhas. Espitirinhas. Aí tem uma que é bem bacana sobre o carnaval, que é dois desencarnados dizendo: e aí, vamos escolher quem? Eu acho aquele dali, vamos nele? E aí, depois o outro vai, olha direitinho, aí faz... Não, esse daí não. Ele tá brincando direitinho, ele não tem mais influência. Então, a questão não é você estar lá no meio do povo e tudo mais, volta mais uma vez a questão do abuso, né? É bem nessa observação que ela fez, né, do mestre de sala. Ele tá fazendo parte, naquele momento, do carnaval em si. Mas a sintonia dele ali é de amor, de carinho pelo que ele está fazendo. E já a pessoa que se isola, eu não participo do carnaval, mas ele está ali num bar, bebendo, onde sua sintonia está, né, a nível de espíritos que vão querer sugar aquela energia dele, né, aquela energia negativa. Exato. É bem por esse lado. A gente às vezes pensa que porque não vou pro carnaval, não faço isso, não faço aquilo. Mas você tem outras atitudes que são, vamos dizer assim, equivalentes, porque vão se equiparando a situações da mesma influência, não é? Porque às vezes a gente acha, não, mas é só no período de carnaval que eu faço isso. Só que não é. Você acaba atraindo toda aquela influência para você, passou o período de carnaval e aqueles espíritos inferiores que ainda estão, assim, necessitados daquela situação ruim, vai levar para sua família toda aquela discórdia e toda a má situação que pode provocar, não só no período do carnaval, mas vai ficar ali, né, esperando você dar aquela derrapada, dizer, peraí, agora, tá entendendo? Não é só durante aquilo que eu vou ficar em situação de alerta. Outros momentos também. É interessante que você, assim, se você for na rua, no folia de rua, alguma coisa, você realmente nota, assim, a intenção das pessoas em tá brincando direito, com alegria, pela festividade e tudo mais, e outros que realmente querem badernar. Às vezes me veio uma memória que eu ouvi e você repara assim que tinha um cara lá, sozinho, assim, no meio do nada. Ele tava na lombra da nada. E aí quando você repara, quando eu fiquei assim reparando, caramba, do nada ele veio com aquela vontade de brigar com pessoas que tipo não tinha nada a ver. Nossa. Nada a ver. Aí você olha assim e tipo, que criatura é essa que tá aí agora, tá entendendo? Não é só apenas ele. É muitos outros que tá a fim de provocar essa... E aí a gente pode puxar o gancho para a influência que os espíritos desencarnados têm e a abertura que eles têm também nesse período do carnaval. Vocês já leram alguma coisa a respeito ou sabem, assim, como que isso se dá e se realmente no período do carnaval nós estamos mais susceptíveis a influências de espíritos desencarnados? Sim, até porque a nossa psicosfera geralmente é alterada pelo meio, né? E acho que isso é o momento perfeito para ocorrer essa interferência, digamos. Na gente. E como o carnaval, né, como a gente já falou, ele é uma festa que exalta a carne, exalta os prazeres. Então, atrai
esses espíritos que estão ainda nessa vibração, ligados a essa carne. E muitas vezes também, quando a gente está ainda na corda bamba, ainda não está tão solidificada a moral dentro da gente, eles esperam justamente, como o Nietzsche falou, essa espreita, essa brechinha, para soltar aquelas influências e ver se nós conseguimos captá-las, né? E é por isso que nós podemos ver tanta criminalidade, tanta violência que também acontece nesse período do carnaval. Mas que também não quer dizer que vai afetar todas as pessoas. Certamente, é. Até porque se você estiver em paz e com sua própria conduta, você não vai ser afetado tão fácil, né? Sim. Pode perceber que toda a conversa vem em torno da conduta da pessoa, né? Do fato de participar do carnaval, mas aí você vê a conduta que você vai ter no momento. Então essa é a chave principal, né? Como você se porta nessa época, né? Eu acho engraçado porque, assim, quando a época do carnaval, a época de festa, como você disse, como o Igor disse, a gente acaba curtindo o momento e a nossa energia, ela baixa, né? E daí a gente entra em vibrações com espíritos que têm os pensamentos de provocar. Por isso que tem muitas brigas em blocos, acabam tendo crimes, né, graves. Mas é porque pessoas que baixam a sintonia e aí os espíritos acabam se aproveitando desse momento, né? É onde, como a Elba disse, orar e vigiar, para quem participa desse movimento. É verdade. É bem por aí mesmo. E vamos tocar a próxima. No livro de Divaldo Franco, a gente pode ver nas fronteiras da loucura, né? Acho que vocês já viram alguma coisa sobre ele. Muito interessante que ele faz justamente um relato da equipe de Bezerra de Menezes, que eles fazem no Rio de Janeiro durante esse período de carnaval. Que eles ficam, digamos que, de verdadeiro plantão lá, tentando ajudar aqueles espíritos infelizes, sofredores, que estão ali visando a negatividade, visando o mal dos que estão encarnados. E também os encarnados que não estão lá tão bem equilibrados. E ele até conta numa passagem que certa vez uma moça, ela saía da casa dela no final da tarde e ia com destino à casa de uma senhora prestar algum serviço de evangelho, que ela iria conversar com essa senhora e iria trazer o bem. Então era uma pessoa que não estava fazendo mal. Não estava fazendo mal, ela não estava indo para blocos, mas enfim. Então ela se desloca da sua casa, pega o trem como de costume e vai visitar esta senhora. Mas no meio do caminho ela se depara com uma gangue, se pode dizer assim, um grupo de rapazes que estavam com pensamentos muito ruins em relação a ela, estavam vendo justamente a questão do estupro. E ela imediatamente sentiu essas vibrações e começou a fazer uma oração. E essa oração imediatamente foi captada pela equipe de Bezerra de Menezes e eles foram lá e prestaram socorro e viram que perto do local onde ela estava tinha uma viatura da polícia. E eles, digamos que, mandaram as energias do pensamento, a mensagem para aqueles policiais desviarem a rota um pouquinho e passarem pelo local que ela estava, assim, sem nenhum motivo aparente, digamos. E eles realmente passaram, incidiram os faróis sobre eles e viram que tinha alguma coisa ruim para se acontecer ali, né? Mas devido à presença dos policiais e a essa ajuda, eles foram embora, os rapazes, e ela voltou para sua casa tranquilamente, agradecendo a Deus de ter apenas sido um susto, não ter ido para uma coisa mais à frente. Então a gente pode ver que apesar dessa influência negativa que nós podemos sofrer se estivermos sintonizados na mesma vibração dos espíritos inferiores, nós também podemos ter a ajuda daqueles que estão pensando no bem, que estão visando a boa estada aqui de todos nós no planeta Terra, seja no carnaval ou seja nos nossos dias mesmo. É verdade. Essa questão também, assim, mostra aquela passagem que nem tudo que é lícito me convém, né? Que mostra que o que pode ser bom para você talvez não seja para mim, ou o que você pensa ser bom para você, né? Na verdade, não é o que você realmente deva fazer. É interessante que também traz muito do tema anterior que a gente apresentou sobre a questão da ética,
mas que também já foi discutido. E aí voltemos ao jovem no carnaval. Tem a passagem também de que a influência pode acontecer de forma tão intensa que pode influenciar a vida cotidiana das pessoas. Como, por exemplo, não sei se vocês ouviram, quando o Divaldo fala sobre o carnaval, ele colocou uma história de que a pessoa, quando ia dormir, estava lá dormindo lindamente, e aí de noite o espírito que estava lá a obsediá-la, a influenciá-la, esperava que o corpo espiritual, no caso o corpo físico, adormecesse para que o espiritual tornasse, né? E aí levava para os umbrais e os carnavais mais, assim, vamos dizer, intensos possíveis. Quando a gente acha que só você tá ali bonitinho, fazendo essas coisas direitinho, não quer dizer que você precise vigiar seus pensamentos, não é? Como a Elba falou, o orai e o vigiai. E esse vigiai diz muito com relação a essas intenções que a gente também emana através do pensamento, né? Que a gente enstudando sabe que o pensamento ele pode materializar certas ações da gente, não é? Quantos casos também de médiuns ostensivos que nessa parte do carnaval, nesse período, precisam ter uma vigilância dobrada. Justamente que como nós não estamos diariamente cercados apenas de espíritos em boas vibrações, também pelo estado em que o planeta se encontra, nós sabemos que também existem espíritos de uma índole mais negativa. E nesse período do carnaval é super importante manter, digamos, a positividade, orar e vigiar e não se deixar levar por esses pensamentos mais tão libertinos, por assim dizer. Exato. E a gente tem aqui uma interação de Solange da Nóbrega, em que ela diz o seguinte: muitas pessoas acham que para ir a qualquer festividade é necessário soltar as frangas, entrar na sintonia de libertinagem total. Nunca pensei assim e nunca fui de soltar as frangas. Muito pelo contrário, apenas dançava sem a necessidade de beber, fumar, vestir roupas indecentes, etc. Ou seja, é o que a gente também aqui já tinha reforçado. Esse comentário da Solange também, que é bem propício, que não interessa se é o carnaval, se é outra festa, interessa a nossa conduta e como nós iremos se portar nele. É verdade, Érica. É por aí. Às vezes as pessoas, principalmente os jovens, têm essa capacidade de achar que precisa provar que é isso, provar que é aquilo, para os grupos de amigos e muitas vezes até para se sentir incluídos nesses grupos, acabam fazendo uso de alguma coisa assim, tipo droga, de alguma bebida alcoólica, às vezes fumar, enfim, qualquer coisa desse tipo. As meninas também, às vezes acham que tem que mostrar o corpo demais, que tem que ter alguma dança, tipo, exagerada demais, para se sentir incluído naquele meio. Quando, na verdade, a gente sabe que não precisa nada disso. Porque a nossa ação também vai atrair para o nosso lado realmente amigos verdadeiros, pessoas que realmente sejam assim como nós, sem precisar que a gente fique tentando se inserir num grupo do qual nosso interior não acredita, né? Exatamente. E também queria agradecer o pessoal aqui do chat que está interagindo bastante. Então, comentando bastante. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta, algum comentário a mais, podem ficar à vontade, que a gente traz e debate aqui entre a gente sem problemas. Então, pessoal, nesse apanhado geral, assim, como que nós espíritas, não só os jovens, mas como nós espíritas devemos ver o carnaval? Porque isso aqui a gente já debateu, né? Mas, assim, levando mais para o lado do espiritismo, como a gente já estava falando, como vocês acham? É como a gente já discutiu, que o comportamento que nós temos durante as festividades é que é importante para a nossa evolução. Então, nós não devemos
se interagir tanto como algumas pessoas fazem durante as festas e focar mais e aproveitar, inclusive, o tempo que o carnaval dá para nossa evolução moral. A gente pode ter várias atividades que, como a gente disse, que a gente pode fazer, e o Espiritismo traz esse conselho, né, de que o bom espírita, que é você justamente buscar sempre essa evolução e não partir para os vícios e sim você buscar as virtudes. É esse esforço, né, para boa conduta que a gente deve mostrar, que é o que realmente caracteriza a pessoa espírita. Porque, como eu escutei da dirigente da nossa casa, você ser espírita é você gostar de estudar. E quando você gosta de estudar, na verdade, eu vejo pelo lado da curiosidade de você buscar responder às suas questões. Você vai mais pelo lado de... Você vai buscando conhecimento e vai se aprimorando. Porque uma hora ou outra não adianta só entrar alguma coisa na cabeça. Você vai ter que dizer, peraí, isso tudo que eu já adquiri, como é que eu vou colocar em prática, não é? E aí é onde vem o seu esforço de ter uma boa conduta, de apresentar, além das vestes, vamos colocar assim, para que você realmente veio, as suas ações. E é dizer que realmente, para o jovem espírita que tem esse conhecimento, digamos, mais amplo em relação à nossa doutrina e ao Evangelho, com base na doutrina e tudo mais, se perguntar se realmente vale a pena passar todos os dias do carnaval andando atrás do trio, que isso também está sendo bastante discutido aqui na interação do chat. E que se realmente vale a pena. A gente pode fazer tantas coisas mais, tem tantos retiros que a gente pode fazer, tantas atividades em família, visitar parentes que estão distantes, que a gente não teve mais essa oportunidade no dia a dia, visitar também orfanatos, asilos, tantas casas que estão sujeitas, por exemplo, as crianças que apenas recebem visitas de grupos e tal no dia das crianças ou no Natal. Quantas delas no dia a dia mesmo que precisam de uma ajuda, de um auxílio, de alguém que chega lá com uma música, uma brincadeira. Então, para nós espíritas, nós podemos ver que realmente tem muito mais a se fazer do carnaval e muito mais dentro desses princípios. A verdade é essa, tornar esse período mais produtivo, né? Exatamente. Como eu havia falado no começo e me chamou bastante a atenção, eu não lembro agora quem falou, mas que, assim, esse negócio de você passar o carnaval somente de festas e tudo mais, e quando acabar não restar mais nada daquilo, não vai ser interessante para você. Exatamente. Né? Até porque a nossa conduta é progredir. Então, se a gente tem esse tempo livre, já que tanto hoje se reclama, né, da falta de tempo, sim, e esse é o período que a gente tem um tempo a mais, umas né? férias, umas férias, então por que não tornar ela produtiva, né? Um estudo, um trabalho voluntário, resgatar relações, exatamente, né, como a família, principalmente, já que não se tem tempo, então principalmente começar ali de casa, onde você está próximo do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, e às vezes tem uma relação um pouco conturbada, e poderia aproveitar esse período para justamente adquirir mais essa afinidade e... Um beijo para minha irmã. Aproveitar essa afinidade e poder fortalecer mais esses laços, né? Por exemplo, o carnaval para mim, esse ano, foi interessante porque serviu justamente para isso, entendeu? Debater assuntos que há muito a gente gostaria de relatar em família e não teve a oportunidade de todo mundo dia a dia, poder sentar sentar exatamente, poder sentar e conversar. E durante essa folga foi possível fazer isso e termos alguns entendimentos com relação à nossa relação e poder evoluir nessa questão, sabe? Da discussão.
colocando o evangelho em prática também. Sim. Que aí você exercita a paciência, a argumentação. Que a nossa família é a nossa primeira escola. Exato. São os nossos professores diários que devemos lidar com todo o nosso orgulho, todo o nosso preconceito, toda a nossa falta de paciência, e é aquela escola do dia a dia mesmo, né? E eu digo muito assim a questão da humildade, porque Sim. muitas vezes você tem que saber baixar a cabeça mesmo você estando certo, para que as coisas possam fluir e mais na frente você poder, como filho, também dar o exemplo ao pai, né? Ou à mãe, enfim, os pais em geral. Exatamente. E lendo só mais um comentário aqui de Cláudia Suzane, ela mandou o seguinte: boa noite, neste carnaval, boa noite, Cláudia. Boa noite. É, Cláudia. Neste carnaval, decidi que seria mais saudável para minha neta levá-la para o campo e juntas nos harmonizar na natureza. Foi muito bom e percebi que chega um momento na vida que algumas coisas deixam de fazer parte da tua vida. E é realmente isso, muito bonito esse relato dela, desse despertar, que o carnaval tem muito mais a oferecer do que aquela festividade que você passa os dias do carnaval e fica ali, acabou, não teve nenhum engrandecimento pessoal para você. E aqui ela aproveitou, né, para se juntar, se harmonizar com a natureza, muito bom. Eu achei interessante quando ela diz que algumas coisas passam a fazer parte da nossa vida. Sim. Realmente, quando o ser humano começa esse momento de despertar, ele vai selecionando melhor as suas ações, as coisas que ele quer viver, as experiências que ele gostaria de ter, que ele quer ter, e passa a realmente a ter condutas diferentes. E no carnaval é assim. O carnaval, dessa forma que se apresenta com promiscuidade e tudo mais, é só um retrato da sociedade que nós somos ainda, não é? Porque espero que breve, muito em breve, podemos estar um pouquinho melhores, não é? E melhorados, porque não adianta estar só por fora. Sim. Não é? Ter aquela máscara, mas aquela máscara não a física do carnaval, mas aquela máscara que a gente quer todos os dias. de todos os dias, de passar aquela imagem que nós somos perfeitos ou seguimos os moldes da sociedade, quando na realidade tem uma briga interna muito grande na gente. Então, pessoal, vamos chegando aqui às considerações finais desse Evangelho Um Lar Jovem com a Juventude do Caminho da Paz. Vocês querem ter mais algum comentário final, algum depoimento? Sim, eu achei interessante o que a Cláudia disse, que ela passou um tempo com a neta e tal. E você mencionou também que é muito importante essa interação com a família, né? Porque à medida que o tempo vai estar evoluindo intelectualmente, a gente está passando cada vez menos tempo com os nossos familiares. E isso é uma oportunidade muito boa para você passar um tempo com a família e com os amigos e se interagir mais e sair mais da parte da correria do dia a dia, né? É verdade. E até o contato físico, né? Igor, você me lembrou bem. Que a gente hoje tem smartphone, tem tablet, tem notebook, tem uma tecnologia a nosso favor, mas que muitas vezes a gente só mantém as pessoas assim, em redes sociais. E não afetivamente, corporalmente, de pegar, de abraçar, dizer, e aí, olhar no olho como é que você tá, sentir a vibração energética da pessoa. Isso às vezes acaba faltando e as pessoas acabam, vamos dizer assim, se endurecendo mais com relação ao sentimento, né? Porque torna-se aquela relação bem mais fria, se é que pode falar assim, do que estando assim presente, não é? Isso. A gente pode ver também na internet vários cartazes assim, restaurantes que dizem desliguem os celulares, conversem entre si. Porque é muito interessante que às vezes está numa mesa, todo mundo lá no celular, mas o que seria um momento para conviver, digamos, pessoalmente mesmo com as outras pessoas, confraternizar, a gente se preocupa com o outro que está só Deus sabe onde, e no entanto aqueles que estão ali ao seu redor você deixa um pouco de lado, né?
Tem uma imagem que rola na internet que é uma família, até o bebezinho tem um smartphone. Todo mundo se comunica pelo meio da internet. Então, e aí? A grande questão seria onde que ficaram os laços, né? A afetividade entre todo mundo. Bom, não vou dizer que, tipo, às vezes dá preguiça, manda um WhatsApp pra amanhã. Traz a minha copo d'água. É quase assim, desliga aí a internet. Desliga de novo. Atende ali a porta. O pessoal, então, queria agradecer a todos vocês que interagiram hoje com a gente, citando alguns nomes: Ana Paula Santos, Cláudia Suzane, Solange da Nóbrega, Rosário Ferreira, Geraldo Magela. Então, um grande abraço para todos vocês. Muito obrigada por essa interação e que nos próximos programas também possamos contar com a ajuda, os comentários e as perguntas de vocês, porque engrandece o nosso encontro e faz uma coisa muito mais dinâmica, né? Pra gente não ficar só aqui entre a gente, mas interagir também com quem tá em casa. É verdade. Eu já queria deixar aqui que no próximo dia 26 de março teremos a apresentação de Mabel com o tema A Ciência e o Espiritismo. Espero contar com vocês até lá. Tá bom. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau!